aí. Oi, Miguel. Oi, Sandra. Tudo bem? Joia? Então, Beleza? tá bom, pessoal. O pessoal está entrando aqui. Já estou vendo algumas pessoas entrando. A Fernanda, da CW Brasil. Entrou um E pessoal antes, bem gente boa também. Como é que tá o tempo aí? calor, quente, quente, Ah, quente. Está de você quer noite, trocar? a lua lá por trás de mim. Estão aí uns, eu diria 30 graus pelo menos. 30 Ai, graus. que delícia. É Aqui a bem. gente está acordando com 8, 9 graus. Aí durante o dia faz um pouquinho mais quente, mas à noite agora já começa aquela temperatura também. Tá bem friozinho. Não, aqui está bem gostoso para quem gosta de calor. Está Né? perfeito. Vamos Você, né? trocar. Vamos trocar, vamos trocar. E como é que estão as coisas? Está tudo bem aí por Portugal? Portugal está Tudo começando a jóia. reabrir, né? Sim, estamos bem mais tranquilos e otimistas, porque está abrindo tudo. Os voos começam já esse próximo mês, agora de junho, próxima semana, muitos voos para a Europa, Aham. bem, para os Estados Unidos. Então, pouco a pouco, vamos retomar e vai ser bom. Com certeza. A gente está bem na expectativa que agora em junho, julho, as coisas comecem realmente a reabrir, né? E que Sim. fique, que o mundo volte, né? Que o mundo volte, Puxa lá, Sandra, essa é a ideia. né? Tá, estamos aqui no bom caminho, eu penso, em Portugal. Temos agora também o certificado para hotéis, agências de viagem, para os guias também, um certificado de segurança e higiene, então que garante a segurança de quem nos visita, o que é muito bom. Assim que podem ficar tranquilos que tem um selo oficial do governo para quem cumpre uma formação que Ah, que já legal. passou faz umas semanas, então isso eu penso que vai dar uma ajuda, né, para que as pessoas tenham mais confiança para viajar. Isso vai ser praticamente, acho que na Europa inteira, né, Miguel? Aliás, eu acredito que vai ser no mundo inteiro, né? Mas cada país tem a sua forma, né? Tem a sua fórmula e o seu jeito de fazer. Portugal foi um dos primeiros países na Europa a fazer isso. Se chama o selo Safe and Clean, em inglês, que é mais fácil para todo mundo entender. Aham. E então, eles dão uma formação gratuita, na verdade, e depois fazem inspeções para garantizar que nós, de fato, estamos cumprindo com essas normas de limpeza. Olha, a Ivanise chegou na reunião, dá um tchauzinho para Evanice, ela. tá bem, A Gorete também entrou, o pessoal está entrando aos tem pouquinhos. como? Daqui a pouquinho a gente já inicia para o pessoal começar, para a gente Claro, podermos estar todos juntos e começar. claro que Mas sim. esse selo, falando um pouquinho aqui também do Brasil, esse selo também já está sendo adotado em alguns hotéis aqui. A parte aérea também ela está bem assim, já eles estão formatando de acordo para poder para as coisas poderem acontecer de forma positiva. Vai ser uma nova era, né? Com É, mais com segurança, mais certeza. cuidado, É, é. mas eu acredito que vai ser bom para todo mundo, né? E aí a gente começa a retomar o que a gente mais gosta de fazer, né? Que é Viajar. viajar, explicar, mostrar, coisa Viajar, boa. experienciar. A partilha das experiências, para nós, é muito importante. Para mim, para você, né? A gente gosta de partilhar. Viajar é muito bom, mas sozinho falta algo. A gente gosta de partilhar experiências, sobretudo. Isso é o mais Com, importante. com certeza. A tia É. Vera entrou, Miguel. A tia Oi, Vera, o Fred, que é oi. meu amigo, Aqui, não, o muito prazer. Sérgio, que é o filho da Evanise. O Ah, pessoal está oi. entrando bastante. Gente. Isso, o Sérgio é em Curitiba. É, Lá na casa. os Sérgios, né? Tem o Sérgio e o Sérgio Tem está o lá seu junto com o Sérgio. Sérgio e o Evanise. Mas que bom, o pessoal está entrando aí, É, São 18 horas, vamos começar oito já? 8 horas, vamos lá. Vamos? Começamos? Aí, aqui, né? Aqui são 18, aí são Aqui 22, são né? 20, aqui são 20 horas. 20 da noite. 22. 22, claro que 22. Eu estou, eu, Você está eu com já 2 horas a menos? hoje. Eu jantei tarde, então eu pensava que era hora de jantar ainda. Ok. Tranquilo, tranquilo. A Lília entrando. É, Bom, pessoal, nada mais. Então, assim, são 18 e 1. Vamos começar a live.
antes de mais nada, né, uma boa tarde aqui para o Brasil, uma boa noite aí para Portugal. O Clésio também entrando agora, que é um super passageiro nosso, professor de dança. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está entrando agora. E eu queria também agradecer o pessoal que participou da live, da primeira live que nós fizemos a semana passada, na terça-feira. Uhum. E para quem está agora a primeira vez entrando hoje para assistir a gente, então eu só vou dar um resumo para que todos possam entender, né? E seguir a nossa viagem por Portugal. A gente escolheu fazer Portugal e, na verdade, a gente gostaria... Quando a gente começou a estudar Portugal, a gente viu que é muita coisa, é muito conteúdo, é muita informação. Então, nós decidimos dividir a Portugal em regiões, né? E com isso fazermos 3 lives. A primeira foi a semana passada, a segunda hoje, e vamos fazer uma semana que vem, para poder passar esse conteúdo de uma forma tranquila e que todo mundo possa, na verdade, assim, entender realmente a cultura, a gastronomia e tudo de bom que tem em Portugal, né, Miguel? É isso aí. Bom, e a Latitude está fazendo essa live pela primeira vez, né? Nós começamos a semana passada a primeira vez fazendo uma live. O Miguel, digamos que o Miguel, eu brinquei até semana passada que o Miguel já é como se fosse um membro da família Latitude, porque nós nos conhecemos na Croácia e a partir daí ele assumiu um grupo meu e a partir daí ele acabou fazendo vários grupos, a gente sempre pediu para ele ficar com a gente e a gente foi seguindo por vários países e ele nos acompanha, né, Miguel, até hoje. Então, além de guia, é muito amigo, muito querido, nossos clientes adoram, né? E, acima de tudo, o Miguel é uma pessoa que ele é um guia, intérprete, sommelier, de uma cultura ímpar, né? E ele sempre está com a gente, formando uma grande família, como a gente sempre costuma dizer dos nossos clientes. Bom, e na semana passada, nós iniciamos essa viagem por Portugal, chegando por Lisboa. E muita gente até me pediu, aliás, deixa eu dar um recadinho antes da gente iniciar essa viagem. Nós tivemos muitas visualizações, foi muito legal, e muitas pessoas me pediram para colocar no YouTube. Então, nós temos a nossa sócia, que é a Angélica, de São Paulo, que é da área de marketing, e a Angélica, ela vai, com certeza, fazer toda essa edição para colocar depois as lives no YouTube. Vão ser as 3 lives, talvez ela vai editar numa live só, num texto só. Aí ela vai fazer, e quando ficar pronta, aí eu já aviso todo mundo dentro do canal da Latitude. Beleza, ok? Ótimo. Bom, e aí começamos, né, a semana passada, pela porta de entrada de Portugal, que é Lisboa. E o pessoal me pediu, falou, Sandra, mas assim, tem um mapa. Então eu consegui um mapinha hoje. Opa, bem legal esse mapa. Um mapa bem legal. Então, aqui para poder experienciar e falar para vocês que nós começamos a nossa viagem a semana passada por Lisboa. Isso. E foi a rota de Lisboa, né, até a região aqui do Porto, aqui em cima. Então, nós fizemos toda a parte aqui de Lisboa até o Porto, passando por cidades lindíssimas, onde a gente explicou, falou, deu dicas e tudo mais. Hoje, a nossa segunda live, nós vamos justamente falar da segunda região, que é a região que envolve o Minho, que envolve o Porto, o Minho e a região aqui de Beiras. Ou seja, nós entramos por aqui, subimos até o Porto e agora nós vamos aqui por trás dos montes fazer toda essa trajetória, esse roteiro que vai ser fantástico. Exatamente. No final, na última live, nós vamos terminar falando justamente da parte aqui do Alentejo, do Algarve e das Ilhas de Açores e da Madeira. Ok? Então, vamos lá, Miguel. Vamos. Iniciar essa... Oi? Agradecer de novo o convite, que eu fico muito feliz por estar com você e com todo mundo aqui. E agradecer para todo mundo que está, não só do Brasil, mas de Portugal também, e da Itália, que está vendo essa live. Então, obrigado a todos. Espero que gostem.
Com certeza, com É. certeza. Como você falou, Sandra, Chegamos, começar. vamos Onde? lá? Vamos. Então, no Porto, Porto. nós paramos a nossa viagem no Porto. É, Então, vamos iniciá-la novamente do Porto, dizendo que Porto é uma cidade vibrante, é. onde mora, inclusive, onde reside, inclusive, a minha comadre Raquel, o Miguel também, que, inclusive, acabou de entrar agora, meu Oi, compadre, minha comadre, a minha filhada. E Porto é lindíssima, é uma é, cidade beira-rio, é. temos 6 pontes, né? Então, é uma cidade onde nós temos muitos restaurantes, uma vida muito gostosa, muito agitada também. Temos, atravessando as pontes, nós temos a parte de Gaia, que é onde está o Ah, famoso vinho do Porto. é. Mas agora, o Miguel assume a viagem e vamos viajar, pessoal. Vamos Vamos lá, começar. Miguel. Essa live de hoje, então, vamos falar sobre, como você falou, do norte do país, Minho e Douro, e das beiras, que é interior. Vamos focar também um pouquinho mais na gastronomia e nos vinhos. Então, se preparem, que hoje vai ser uma live bem interessante. O Porto nós já visitamos na outra live. Falamos um pouquinho sobre a história e sobre o Porto. Mas não falamos uma coisa, Sandra. Você sabe como se chama uma pessoa que nasce no Porto? É, Então, portuense, essa não, todo mundo conhece como... Bom, na verdade, oficialmente seria portuense, mas é, que nem em Curitiba, é curitibano, na Bahia. baiano. Então, mas no Rio, por exemplo, todo mundo conhece como os... Olha lá, o Como, Miguel já entrou como tripeiro. tripe, exatamente. Então, no Porto seriam portuenses, mas todo mundo conhece como tripeiros, que significa aqueles que comem tripas. E Ah, esse é um dos pratos principais dessa cidade, da gastronomia portuense, ah, tripas à moda do Porto. O que é tripas? Bom, tripas é os interiores, intestino, o estômago, mas tem uma história bem interessante que explica isso, e eles são muito orgulhosos do fato de se chamarem tripeiros. Há hum, cerca de 600 anos, Sandra, quando nós começamos com as nossas descobertas marítimas, a primeira conquista no norte de África, os marinheiros partiram do porto. As pessoas, muito contentes por isso, deram toda a carne para esses marinheiros, ofereceram a carne. Então ficaram somente com os restos, com as tripas. Tiveram que encontrar um jeito de cozinhar, ficar gostoso. Então aí, um uhum. estofado com tripas e com feijão branco. Tripas à moda do Porto. Tripas à moda do Porto, que é um Então, prato, então, que eu tripeiro. acredito que quando a gente estiver no Porto não dá para deixar de Tem provar, que né, Miguel? provar. Tem que provar. Ah, É bem, bem, bem gostoso. Bem gostoso. valeu. Boa Bom, dica, boa dica. mas Bom, nós já visitamos o Porto, já provamos o Porto, vamos seguir viagem. vamos para a região do Minho? Vamos. Então, Então vamos. vamos. A região do Minho é a região mais, como você mostrou no mapa, mais noroeste de Portugal. É conhecida como a região mais verde do nosso país, Sim, da parte continental, e ela é realmente uma região diferente, montanhosa, muito verde, todo ano, de feição entendi. atlântica. Então tem essa frescura aqui do Atlântico, tem muitos rios, e ela é muito extensa, mas nós gostamos sempre de visitar pelo menos 3 localidades. Aquelas que vamos agora Sim. mencionar, que São são... são as 3 cidades principais que geralmente todo brasileiro, quando vai, conhece, que é Isso, Braga, Guimarães e Barcelos. exatamente, exatamente. E são importantíssimas, porque, bom, Guimarães, por exemplo, Sandra, é o berço Hum. de Portugal. Aí nasceu o nosso país. O nosso grito de Ipiranga pelo primeiro rei de Portugal foi aí que aconteceu, justamente. Então, para nós, tem uma simbologia importante. Claro que não só isso, mas ela é uma cidade medieval, de pedra, com o castelo, com as praças. É É, interessantíssima viajar. Barcelos, você gosta particularmente, e é bom porque pouca gente vai, mas é muito bonitinha a cidade de Barcelos. Barcelos é uma cidade que sempre nos roteiros eu procuro falar para os meus passageiros irem, porque É, é uma cidade, ela é pequenininha, é muito bonitinha e ela é famosa pelo galinho, né? isso. O símbolo, entre aspas, né? O símbolo de Portugal. Se tornou quase como um símbolo nacional, mas na verdade é o símbolo dessa cidade. Também tem uma história que explica esse galo,
que é o galo de Barcelos. Todo mundo que vem a Portugal vê esse galinho, uma estatueta assim pequenininha, ou grande até, pode ser bordado, tem mil e uma maneiras de aparecer. É sempre, porém, preto e com corações vermelhos pintados. Qual é a razão, Sandra? É uma lenda. Barcelos fica mais ou menos perto de Espanha. E o principal caminho que leva os portugueses para Santiago de Compostela, que fica em Espanha, no norte de Espanha, passa por Barcelos. A lenda fala que um peregrino um dia chegou de noite a Barcelos, ele ia para Santiago e teve que dormir. Só que na noite que ele dormiu lá, alguém roubou o tesouro da igreja. Chegando amanhã, claro que ele era o único desconhecido e foi preso, foi para a cadeia e seria mesmo enforcado. Puxa, o pobre coitado, peregrino, indefeso, que fez todo dia rezou. Rezou para Santiago, rezou para Nossa Senhora. Bom, mas chegando a hora, foram pegar ele para levar para a forca. E perguntaram, tem algum pedido de, enfim, de último momento? Tá, eu gostaria de provar minha inocência com o governador. Só que é hora de jantar, mas tá bom. Tudo bem, eu faço esse favor. Levam o cara para o governador, que estava comendo um grande banquete. Que tinha porquinho, que tinha javali e tinha também um galo lá assado no forno. Aí fala, seu peregrino, você tem alguma coisa para falar? Tenho, eu sou inocente e gostaria de provar. Mas como é que prova? Eu tenho do meu lado duas testemunhas. Eu tenho Santiago de Compostela e tenho a Nossa Senhora. Então, seguramente que um milagre, Sandra, aconteceu. O galo que estava cozinhado, ele se levantou e cantou. Milagre. Sabe que a razão... O galo ressuscitou. A razão pela qual a gente vê a estatueta do galinho é que Barcelos é conhecida como a cidade da olaria. Então, esse governador terá ordenado todos os oleiros que fizessem uma estatueta do galo, que pintassem em barro, não é? Que pintassem de preto, porque o galo estava cozinhado, não é? No forno, e os corações que são o símbolo do amor e da fé do peregrino. Então, olha só. Tá explicado. E pela cidade inteira tem os galos, é muito interessante, né? Vale muito, acho que assim, vale realmente bem a pena. Guimarães também é uma cidade muito bonitinha. E aí, dali nós vamos para Braga. Vamos? Braga, muito famosa pela cidade de barroca. Lindíssima. Incrível, do barroco sobretudo. Mas também tem uma escadaria monumental que todo mundo conhece, de um santuário que se chama Bom Jesus. São mais de 600 degraus, Sandra. É lindíssimo. A gente tem que subir, vale a pena. Porém, tem uma coisa interessante também. Quem não quer subir a pé, de escadas, tem um funicular, tipo bondinho. Na verdade, ele funciona com água, que é interessante, não é elétrico. Água. E você lembra, Sandro, que tem lá no final, quando sobe com esse funicular? Então, quando você termina, eu lembro que logo você desce, você tem, assim, você estando meio de frente, você tem a parte da igreja e tem que eu sempre levo os meus grupos lá e eles adoram. É um restaurante maravilhoso. Eu não lembro o nome do restaurante, Miguel. Você lembra? Elevador. Esse. Muito bom. Ele é fantástico. E ali eu lembro que eu comi, assim, é um self-service, mas é fantástico. É um restaurante fino, muito gostoso. E eu lembro que eu comi um bacalhau muito bom lá. É um bacalhau que ele era, não era em postas, assim, mas frito, muito gostoso. Que é o bacalhau típico do Minho. Se chama bacalhau à minhota. Aí a dica, pessoal, vocês não podem perder, porque é bom pra caramba. E como é que ele é, Miguel? Ele é frito? A posta inteira é frita, vem servido com batatas também cortadas, as rodelas, fatiadas as rodelas, também fritas. Então é um bacalhau que parece no forno, mas ele é frito. É bem gostoso. O bacalhau no Minho é quase uma religião, Sandra. E você provou justamente a receita certa, essa aí em Braga.
Agora vamos começar na nossa área gastronômica, que essa Vamos? região, ela pede muito isso. Esse bacalhau, com que tipo de vinho a gente poderia Esse- Então, Sandra, degustar? de Minho, ela é muito famosa por seus vinhos, que são bem específicos e que você não encontra em mais nenhum outro lado no mundo, que se chama vinho verde. E agora a gente pensa, puxa, tem branco, tem tinto, tem também verde? Que cor é essa de vinho? É importante a gente saber que o vinho verde, esse nome, não tem nada a ver com a cor do vinho. Então, para explicar do jeito mais simples possível, o vinho é feito com suco de uva. O Certo. vinho normal que a gente consome, vocês também têm aí, por exemplo, vocês chamam de vinho seco, né? Vinho fino seco. Isso, isso. Então, aqui a gente pode chamar de vinho maduro, porque ele é feito com uvas maduras. Hum, Quando a fruta não está madura, como é que você fala aí no Brasil? A fruta está a verde. fruta tá verde. Aqui é igual. Então, vinho verde, na verdade, é como se essa região não tem muito calor, tem muita influência do Atlântico, chove Hum, bastante. Então, as uvas, elas não chegam a um nível de maturação muito grande. Quando a gente fermenta esse suco de uva e faz vinho, ele não tem muito álcool. Então, se chama vinho verde. Agora, todo mundo hum. conhece, ó, estão aqui escrevendo, muito bem. Casal Aham. Garcia. Então, o Casal Garcia é talvez o vinho verde mais famoso no mundo, fora de Portugal. E é, de fato, um vinho verde dessa região. Como, agora é importante, Sandra, que tem vinho verde branco e tinto. Olha só, Então, né? Que diferente. mas para não confundir, bem simples, vinho verde, ele tem sempre mais acidez e menos álcool. Então, é perfeito para cortar a gordura do bacalhau, por exemplo. Isso que eu ia perguntar. O vinho verde, então, ele vai muito bem para com peixes mais gordinhos, assim, com É, frituras, coisas assim. Sandra, olha só. Perfeito, perfeita, a combinação perfeita, sardinhada em Portugal, que é sardinha assada no verão agora, junho, julho, agosto, é com É vinho, época. porque o peixe gordo vai bem com esse vinho ácido. Eu tenho aqui 2 garrafas para mostrar para vocês. Opa! Aqui tentamos ver esse azal é a casta, mas você vê aqui, vinho verde, tá vendo aqui embaixo? Aham, vinho Esse é o verde. selo de garantia. Então, só pode se chamar vinho verde nesta região de Minho. Outro muito famoso, você, por exemplo, imagina que não estamos no verão, mas Hum, gostaria de tomar um vinho verde também, mas não quer porque esse vinho, como é muito ácido, tem que ser tomado bem, bem geladinho. Muitas vezes até esse Casal Garcia, ele tem bolinha, então fica bem refrescante. Mas falamos agora em tipo Curitiba, frisante, como se fosse um frisante. é quase um frisante. Mas em Curitiba agora está fresco e você gostaria de tomar um vinho verde com uma carne, por exemplo. Aí pode tomar um vinho verde muito especial, que se chama, aqui embaixo está escrito, consegue ver? Que se chama, Não tá dando para ver, Miguel. não que está muito claro, né? É, tá muito claro. Alvarinho. Eu estou tentando Ah, aqui. Alvarinho, embaixo. Então, também alvarinho. vinho Aham. verde. Também tem aqui o selo de vinho verde. De vinho verde. Mas é um alvarinho que fica numa região mais acima, tem um microclima, fica com um pouquinho mais de álcool e mais corpo, mais estrutura, perfeito para acompanhar carnes brancas e porco também, por exemplo. Vinho Que verde, ótimo. bacalhau no Minho. Perfeito. E com o vinho verde. O vinho verde, claro que sim. É, Muito bom. Bom, aí nós vamos seguindo nossa viagem. Vamos damos. dormir, porque depois de um almoço ou de uma janta dessa, vamos descansar. Dia seguinte, a gente parte. Vamos seguindo a viagem, vamos passando, né, pelo caminho. Eu conheci, achei uma cidadezinha muito simpática. Ela é pequena, mas muito querida, assim. É Amarante. Amarante. É interessantíssimo. É uma vila bucólica maravilhosa. É muito Fica bonitinho. na verdade, fica entre a região de Minho e a próxima que nós vamos conhecer, que é a região de Douro. Certo. Aí, o que você vai fazer, Sandra? Você lembra o que fez, que é bem gostoso, para aproveitar assim o tempinho lá? Você provou o quê? O Olha, pastel. geralmente, assim, quando a gente parava, né, sempre é bolinho de bacalhau. É.
bolinho de bacalhau e em Amarante é o lugar certo para provar o vinho verde tinto. Aqui o meu Olha amigo só. está falando, o Luiz, Hum, vinhão. Vocês leem o comentário? Vinhão aham. é um tipo de vinho tinto, então, mas é verde. Perfeito com o bolinho de bacalhau. Em Amarante é o lugar certo para provar esse vinho e esse bolinho. Que delícia. Coisa boa. Para no Bom, meio do caminho, come alguma coisa e vamos embora, né? E vamos vamos, continuar. vamos, vamos, Coisa vamos. boa, coisa boa. Bom, aí a gente vai, saindo ali da região de Amarante, a gente vai entrar na região que é famosíssima e que é uma região lindíssima. Eu, particularmente, essa região do Minho, do Douro, né? É uma região que eu gosto muito, eu me identifico muito, acho muito linda. Mas aí a gente vai estar chegando justamente na região do Douro, né, É, Miguel? Que é, vamos dizer, agora é a tua área, a tua área de vinhos. de vinhos. O Douro é o nome do rio, é o segundo maior rio de Portugal. Ela é extenso, mas ele é único no mundo. Tanto mais, na verdade, que a Unesco declarou a sua paisagem como paisagem única. Então, é patrimônio mundial da humanidade. Essa parte central do Rio Douro, ela é tão interessante que o rio tem escarpas bem íngremes, assim com colinas, o rio faz uma serpente. Essas colinas são cheias de terraços, que lá se chamam de socalcos. E esses socalcos estão cheios de vinha. Como chama essa região? O Douro Vinhateiro. E Sandra, Vinheteiro. aqui Ah, entramos no domínio das quintas. Porque aqui se produz o que se chama vinho do Porto. Sandra. as quintas, para quem a gente falou na live passada, as quintas são as regiões justamente onde eles produzem, seriam entre aspas para gente as vinícolas, né? Isso Mas são é as regiões onde eles vão começando a fazer toda a produção de vinho, que de são vinho. Exatamente. diferentes, né? Uma quinta é, na verdade, um terreno agrícola que pode ser para diferentes culturas, mas ali, claramente, a vinha é o mais importante. É Uhum. curioso que o vinho se chama vinho do Porto, é talvez dos vinhos mais famosos portugueses pelo mundo fora, mas não tem nada a ver com o Porto. Nós falamos de Gaia, que fica bem de frente para o Porto, e agora, há uns minutos, você falou de Gaia também, que tem as caves do vinho do Porto. Mas aí o vinho só Sim. vai ficar para envelhecer. Uhum. Mas o vinho é produzido obrigatoriamente aqui no Douro Vinheteiro. Todo mundo conhece, por exemplo, que champanhe, você não pode chamar de champanhe um espumante que não seja feito naquela Na região. região. Tá? Uhum. Então, aí a gente fala de regiões demarcadas. É como se fosse uma patente. Sabe que, na verdade, a patente, ou a região demarcada do Douro, ela é a mais antiga do mundo? Feita pelo Marquês de Uau! Pombal. Hein? Interessantíssimo. Então, você não pode chamar de vinho do Porto a nenhum outro vinho no outro lado do mundo. Mas que tipo de vinho é esse, Sandra? Vinho do Porto? Você tomou, todo mundo conhece. É um vinho geralmente doce. É. É um Então, vinho, é um vinho para você tomar numa sobremesa, é, né, principalmente. após, também como um digestivo. Ele é um vinho muito gostoso, mas é um pouquinho, ele é mais adocicado. Sem dúvida, sem dúvida. Justamente é um vinho adocicado porque é um vinho que a gente fala fortificado. Muito simplesmente, o que significa isso? O vinho, é curioso que isso nasceu por um acaso, uma coincidência. A gente tinha que exportar vinho para a Inglaterra, mas imagina um vinho dentro de pipas de madeira, num barco, tempestade, sol, calor, a maré, e agitando, o vinho Não ia chegava. chegar como um vinho. Aí a gente nunca mais vendia vinho na vida. Então, tivemos que encontrar um jeito de exportar o vinho e ele ficar mais forte para aguentar essa viagem. Esse vinho do Porto, que nem outros vinhos, é suco de uva que fermenta e se transforma em vinho. Quanto mais açúcar tem no vinho, no suco, mais álcool vai ter. Só que esse processo é muito delicado. E se nós, por exemplo, interrompermos esse processo, o que acontece? O suco de uva mantém o seu açúcar natural e fica gostoso, fica doce.
Uma das maneiras de interromper esse processo é fortificando o vinho, acrescentando um tipo de aguardente. Quase como se fosse uma cachaça, entende? Aí o que acontece? O vinho mantém o seu açúcar bem alto e fica doce, mas como acrescentamos a aguardente, o álcool fica também mais elevado. Então, normalmente, o vinho do Porto tem 19, 20% de álcool. E é uma região, Miguel, que eu também sempre aconselho os meus clientes, é uma região, o Douro, que a gente pode fazer o passeio de carro, a gente Sim. pode fazer o passeio de trem, a gente pode fazer o passeio de barco, em qualquer um dos meios de locomoção é um passeio incrível, né? Visitar as quintas é fantástico, vale muito a pena. Você ir a Portugal, você tem que fazer o Douro e fazer a visitação de uma quinta. Sabe que é histórico, é cultural, é beleza Sim. de paisagem, mas, sobretudo, Sandra, são as experiências que nós provamos com os olhos, com a boca, com as mãos, com os cheiros, com tudo. É uma envolvência para os sentidos que nós não esquecemos. Nunca. Não dá para esquecer mesmo. Você tem, inclusive, também um carinho especial por essa região e por algumas quintas. Tenho. Assim, eu tenho um carinho muito especial pela Quinta da Pacheca. Inclusive, o primeiro, né? O primeiro dono, ele veio falecer o ano passado, o José, ele era meu amigo. Nós nos conhecemos justamente por uma visita, né? Eu estava levando um grupo, nós fomos na Quinta da Pacheca, muito antes da reforma que ela veio a sofrer, né? Sim. E assim, ela já encantou, né, em todos os sentidos, no atendimento, na degustação, nós fizemos uma degustação perto do Parreiral, foi linda, um almoço fantástico, e foi muito gostoso e tudo mais. E depois nós voltamos outros anos também, eles fizeram uma reforma maravilhosa, eles estavam fazendo até local para você, tipo, como se fosse um hotel de charme dentro da quinta. Da quinta, E eu hoje até em homenagem, Miguel, olha, eu tenho um. Agora sou eu. Eu tenho um quinta, e esse eu tenho um carinho muito especial, que eu ganhei do José. Então, ele já faleceu ano passado, mas eu tenho assim um carinho muito grande. Nossa. Não abri ainda esse, mas a gente tem aqui também um outro vinho do Porto, e eu faço um brinde, né, a essa live, para a gente dar um bebericar. Olha, o Miguel já também. Tintinha, todo mundo está assistindo. Vamos tomar um Ruby, um vinho Ruby. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É interessante que você falou na Pacheca, Sandra, porque ela fica justamente em uma cidade, uma localidade que é, digamos, o coração do vinho do Porto, que se chama Peso da Régua. E tem outra vinícola muito famosa também, que é... Você conhece? Crasto. É Crasto. Crasto. A do Crasto, eu acho também, uau, lindíssima. Lindo, maravilhosa. Lindo. Que fica perto de outra localidade que é Pinhão. Então, entre Régua e Pinhão, esse trajeto do rio, ele é dos mais lindos que tem, e aqui se produz a grande quantidade de vinho do Porto que tem e várias variedades de vinho do Porto que tem. Então, bom é escolher uma vinícola, uma quinta, que tenha também alojamento. A Pacheca agora ela tem uns quartos, uns apartamentos privados, que tem a forma de uma barrica, de um barril enorme, com vista para as parreiras. Que lindo. É lindo, lindo, lindo. Então, ficando aí, vale a pena dormir aí e fazer esse tal passeio de barco ou de trem entre Régua e Pinhão. Sandra, para terminar com esse com o vinho do Porto, eu tenho aqui uma coleção, porque é importante as pessoas saberem que tem muitas variedades. Então, nós temos brancos e tintos. Dentro dos tintos, nós temos 2 grandes estilos. E agora vocês podem escolher aquele que mais gostam, de acordo com o estilo. O Ruby tem essa cor aqui bem pronunciada, daí vem o nome, Ruby. E tem, vou mostrar para vocês alguns exemplos. Este aqui é um Ruby, por exemplo.
Tem um rubi especial que se chama LBV. Se você encontrar um LBV é um rubi ainda mais especial, que é de um ano bem bom. E o melhor de todos, ele é o vintage. Uau! E só se faz em alguns anos. Todos esses vinhos rubi, Sandra, eles têm uma característica. São muito frutados, muito concentrados, tem muito tanino. É um vinho muito forte que vai envelhecer em garrafa. Ele tem potencial e pode sempre melhorar em garrafa. Aí esse vinho você vai abrir, como esse que você tem aí, por exemplo, em uma ocasião especial. Um casamento, um batizado, um aniversário muito especial. É assim que funciona. Mas se você gostar de um vinho um pouco mais com madeira, mais envelhecido já, sem ter que esperar que ele envelheça, você vai comprar um vinho Tawny. Tem escrito aqui embaixo. Esse é um 10 anos. Tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Tem uma cor um pouco mais clarinha e ele já é um vinho mais envelhecido, com outros gostos. Outra vinícola que eu gosto de aconselhar, Valado. Vale muito a pena, que é bem interessante e fica perto da Pacheca. Finalmente, tem o branco. Aqui está escrito Rosés, é a marca, não é o tipo de vinho. A marca, Porto Branco. Então, já sabe que tem um mundo para conhecer e, claro, vale a pena com a gastronomia da região também. Que legal. Isso que eu ia perguntar para você, Miguel. Esses tipos de vinho, não conheço muito, né? A gente toma, a gente experimenta, tal, mas assim, esse tipo de vinho mais encorpado, como você falou, que são os meus, inclusive, os meus prediletos, eu gosto muito de vinho bem encorpado, eu acho que vai bem com carne. Estou errada? Então, o vinho do Porto, normalmente a gente toma, como você falou primeiro, depois da refeição, como sobremesa. Sim. Mas nessa região de Douro também se produz vinho para tomar com a refeição. Sim. Esse Pacheco aqui, por exemplo, você consegue ler aqui embaixo, tem escrito Douro. Quando o vinho é Douro, DOC, DOC, aí você vai tomar esse vinho com uma carne que é absolutamente divinal. Continuando, você chega em Miranda do Douro e vai comer o que a gente chama de posta mirandesa. Olha, não comi. A posta mirandesa, para brasileiro, é assim, show de bola, porque é carne de vaca e é um filé assim, bem alto. Mas o que é interessante é que a gente... Como é que ele chega na mesa? Ele vem uma pedra que é esquentada, ela é super quente, e você vai cozinhar a sua própria posta mirandesa no ponto que você quiser, na própria hora. Claro, no ponto é sempre melhor. E essa carne é deliciosa e vai bem com esse vinho do Douro, um tinto com taninos, com fruta, assim, bem estruturado para aguentar essa fibra da carne, essa proteína. Não é à toa que você indo numa quinta, você tem que passar o dia, né? Dormir preferencialmente, porque, meu Deus, é vinho o dia inteiro, é alimentação da melhor qualidade. Muito e bom. Usufruir o espaço, né? Que é lindíssimo. Até dentro das quintas, eu lembro que dentro da Quinta da Pacheca, eles tinham também feito uma área super legal para você, com as bicicletas. Então, se você quiser pegar a bicicleta para você andar dentro da quinta, é fantástico, vale muito a pena mesmo. É bom demais. Bom, essa região, não é à toa que é uma região que é a minha predileta. Parabéns. Bom, vamos lá. E aí, conhecemos essa região, as quintas e tudo mais. Estamos saindo ali do Douro, né? Para ir para uma outra região também, que é fantástica. E que é a parte onde nós vamos encontrar ali Beiras, a Serra da Estrela, e no caminho a gente pode passar por algumas cidadezinhas, né, Miguel? Que eu também acho que vale bem a pena a gente citar. Lamego é uma delas, que é bem interessante, né? Vale bem a pena, é uma cidade mais assim, bucólica também, assim, mais medieval. Eu lembro que tinha uma escadaria em Lamego. Uma escadaria monumental, do santuário. Cidade monumental. Da Senhora dos Remédios. É bem interessante também. Vale a pena. Também, né? E sabe que aí você pode degustar algo muito típico português, mas que no Brasil tem outro nome. Para nós, então, presunto no Brasil
é diferente. Para nós, em Portugal, presunto significa o vosso parma. Então, é a perna do porco salgada e defumada. E das melhores regiões para provar justamente esse presunto, tem específico, é o presunto serrano, aí vai provar em Lamego. Em Lamego. Lamego. Depois, Viseu, você também adora Viseu, né? Você gostou muito Viseu, eu achei Viseu, assim, simpaticíssima. É uma cidade, assim, pequenininha, tem uma universidade, né, ali. E eu achei, assim, muito gostosa para você parar, você tomar um café, ir numa confeitaria, ficar ali na cidade, nas ruazinhas. Eu achei muito simpática. Toda de pedra, tem muito artesanato Toda também. de pedra. Vale a pena percorrer um pouquinho para dar uma relaxada, porque é bem diferente. Muito interessante, acho que vale a pena. E aí a gente vai chegando, né? Estamos nos aproximando cada vez mais da parte onde eu também amo, que é a Serra da Estrela. Mas a gente chega na parte de baixo da Serra da Estrela, que tem. Como é que é o nome, Miguel? Celorico da Beira. Celorico da Beira. Muito bem. E a Celorico da Beira, ela é também pequenininha, mas ali é onde nós temos, né? O que o Miguel vai explanar agora. Importantíssimo, Sandra, porque a Serra da Estrela é famosa não só pela serra em si, pela montanha, mas pelo queijo da Serra da Estrela, que tem, já quem mencionou aqui, Marion, por exemplo, Marion, o queijo da Serra da Estrela. Agora, eu trouxe aqui, tentar mostrar para vocês. Uau! Um queijo da Serra da Estrela, aqui não dá para ver muito bem, mas olha só, o queijo, ele é um queijo macio. Dentro, ele é muito cremoso, então a gente não corta ele na fatia. A gente tira a tampinha, essa é a tampa, e depois, com uma faquinha, ou com uma espátula, a gente tira e faz aqui uma tostinha. Nessa casa, eu gosto de colocar também umas nozes por cima. Importante saber, esse queijo é feito com leite de ovelha. As ovelhas, elas pastam somente o que tem para pastar no cimo da serra. Depois descem, são ordenhadas, a gente faz o queijo. É uma raça específica de lá. Ela se desenvolveu lá e é uma raça específica de ovelha, que é a ovelha da Serra da Estrela. E esse queijo, ele é feito com esse leite que não é pasteurizado. Então, é leite cru, que mantém, que preserva todos os sabores. Sandra, tem um ditado em Portugal, a gente fala, quanto pior cheira o queijo, melhor ele sabe. Então, esse é um queijo que tem um cheiro muito intenso, mas é assim, delicioso, Sandra. É demais, cremoso. Você sabe que a primeira vez que eu fui para Portugal, bom, eu amo vinho, amo queijos, né? E eu comprei, mas eu comprei na Serra mesmo. Hoje você tem no free shop, você pode comprar no free shop e trazer na sacolinha, né? Bem tranquilo. Mas a primeira vez não tinha e eu comprei o queijo. Bom. E o queijo, a gente ainda tinha algumas coisas para fazer em Portugal para depois retornar ao Brasil. E realmente eu tive que deixar ele acondicionado numa sacola fora da mala, porque, meu Deus, ele tem um cheiro mesmo, né? Mas ele é fantástico, gente. O sabor é maravilhoso. Isso para você comer, como o Miguel falou, na trouxinha, você colocar uma geleia, colocar nozes. Por exemplo, Deus. É maravilhoso. Olha, dá água na boca. É muito uma bom. última dica, muito importante, porque vocês vão ver que o queijo da Serra da Estrela, ele tem sempre esse tecido por fora, tá? Sim. A casca é a casca dele. Você pode comer, não tem cera, não tem plástico. Só que, atenção, tem muitos queijos parecidos e imitações que não são da Serra da Estrela. Então tem que ver duas coisas. Primeiro, tem que dizer queijo da Serra DOP, tá? DOP, denominação de origem protegida. E também se pode confirmar que no fundo, na parte de baixo, essa parte escura, não dá para ler bem, mas é um selo que tem um código. Todos os queijos são rastreados. Então, esse código é do produtor, quando foi produzido, qual foi a ovelha, de onde veio o leite, tudo.
até o signo Fantástico. astrológico da ovelha. Tem tudo. Então, Mas não comprem queijo enganado. Tem que ter não. DOC e esse selo, que é maravilhoso. Não, aí é só viajar com a Latitude 25 que a gente leva no lugar correto para vocês fazerem as compras, né, Miguel? Claramente, claramente. Ô, Sandra, Bom, oi. E o que vamos vai, seguindo? o que vai com esse queijo aqui de vinhos? Então, que tipo de vinho tomaríamos com esse, Então, com esse kit? nós estamos na região de Beiras. Estamos indo para a Sim. Beira Interior, que é uma região com clima bem seco, tanto no verão como no inverno, clima continental. Falamos de uma região de granito, então os vinhos eles vão ter alguma acidez, vão ser vinhos também interessantes. E eu gosto desse queijo com vinho com muita acidez para cortar a gordura, justamente. Então, poucos portugueses conhecem, imagino que poucos brasileiros também. Você tem vinhos aqui embaixo, eu penso que não vejo, não lê bem, mas Tá um pouco claro. Uhum. Beira Interior. Aqui tem muita luz. Mas o Beira Interior é essa região e tem castas pouco conhecidas, mas são vinhos bem interessantes, minerais. E tem um que vocês conhecem seguramente, um escritor, Almeida Garrett. Vocês conhecem no Brasil? Almeida Garrett, com 2 T's. Garrett. Ah, Ele é um escritor português muito famoso, mas já com mais de 100 anos. Tem um produtor que é do seu neto. Olha aqui, consegue ler. Almeida Garrett. Garrett. Esse produtor aqui, ele tem vinhos brancos e tintos, muito bons, que tem também o estágio com barrica de carvalho, perfeitos para tomar com esse queijo aqui. Vinho Fantástico, da né? Beira Interior. Ai, que região maravilhosa. É fantástica. Demais. Fantástica. Demais. Bom, aí nós chegamos, digamos, ali no pé, né, no pé da Serra da Da Estrela, Serra? e ainda tem É? algumas cidadezinhas. Bom, essa onde temos o queijo é o Celourico da Beira. Isso? Exatamente. Perfeito. Perfeito, Celourico da Beira, Perfeito. não vou mais me esquecer. E temos o quê? Temos Guarda. Pois é, Guarda, que é a cidade mais alta de Portugal, uma cidade de pedra também interessante. Como o nome indica, ela guardava Portugal contra as invasões dos espanhóis. Eu lembro disso. Porque de Espanha, a gente fala que de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Então, temos que guardar. Ok. E depois, Então tem Guarda também, que tem a parte mais alta, né? é, Tem uma vista bonita. E dali nós temos uma cidade que é muito importante para vocês e muito importante para nós brasileiros. Porque se muito, ele muito. não tivesse nascido nessa cidade, nós não estaríamos aqui, que é Segura... Belmonte. Isso. E Belmonte é a cidade de quem, Miguel? Do Pedro Álvares Cabral. Belmonte é a cidade onde nasceu a família Cabral, onde nasceu o Pedro Álvares Cabral. É uma bonita homenagem visitar essa cidade. É também muito famosa pela sua herança judia. Tem uma grande comunidade de judeus portugueses aí desde séculos atrás. E alguma cultura própria deles. É interessante que, para comer também nessa região, os judeus sabem que eles tiveram que se esconder. Aí foram para o interior do país. Mas tinham que manter uma aparência como se fossem cristãos. Todo cristão come os embutidos, né? Que nem, por exemplo, vocês têm a linguiça, né? Que é sempre feita com carne de porco. O problema é que o judeu não come carne de porco. E aí, o que acontece? Eles criaram um embutido, uma linguiça, que é feita com carnes de aves, com carnes de caça e com muito alho. Se chama de alheira. Então, ela nasceu um pouco mais para norte, mas toda essa região você pode comer produtos tradicionais da herança judia em Portugal, que é sempre uma experiência para fazer também. E para terminar, Sandra, somente porque você ama dormir na Serra da Estrela, verdade? Ah, verdade. Porque tem a paz, o silêncio. Tem o céu, tem as estrelas, tem uma paz. Não, e você também tem a possibilidade de você estar ali. Eu presenciei isso, até na companhia da minha mãe ainda, que estava viva. Nós saímos, e até, não sei se tem alguns clientes que estão aí, estão assistindo a gente, mas que foram com a gente, conosco, e nós saímos nós dormimos na Serra da Estrela, e nós saímos para caminhar, e são
ruazinhas muito pequenas, até era difícil da van, do micro-ônibus Sim, estacionar, sim. É. porque são muito realmente pequenas, mas ok. E nesse caminhar, eu lembro que a gente foi até um lugar, Miguel, que tinha assim, é como se fosse uma represa, uma mini represa, e Sim. ali, na verdade, na volta, em chão batido de terra, você viu o pastor, as ovelhinhas e o cachorro. Quer O dizer, cachorrinho uma coisa assim super fofa, né? é Muito, muito demais. É bonitinho único. da gente ver. É único. É. Interessante aí, vocês têm, não só em Belmonte, mas também na Serra da Estrela, tem as pousadas. Importante para o brasileiro saber que, para nós, é diferente pousada, porque no Brasil uma pousada é muito simples, né? Pode ser bom, mas é Aham. bem simplesinho. Para nós, pousada é um hotel de charme, que pode ser histórico ou de natureza. Em Belmonte, o antigo convento agora é um hotel de charme, Pousada de Belmonte, por exemplo. E tem outras também na Serra da Estrela. Sandra, na Serra da Estrela, o que é que a gente não pode perder? Vamos fazer o roteiro no maciço granítico que tem quase 2.000 metros de altitude. É É fantástico. a única pista de esqui de Portugal. Então, se gosta de neve, tem que ir no Carnaval. É em fevereiro, que é o mês Em mais frio, fevereiro. mais que tem neve. Eu, pessoalmente, adoro em maio agora, porque tem flores, está bem florido, é lindíssimo, os dias são longos e é raro chover, então é bem gostoso ir em maio. Vamos mencionar algumas localidades. Manteigas, para comprar o artesanato, por exemplo, de lã. As ovelhinhas também dão lã, é importante, manteigas. Ceia, não Ah, pode perder ceia. ah, Sandra, por quê? Ceia. Ceia tem, assim, nessa região, um dos melhores. Impactou muito pra gente, tanto é que toda vez que eu vou a Portugal, eu levo os meus clientes lá, porque todos eles ficam encantados. A gente tem o Museu do Pão. Isso. Mas o Museu do Pão não é simplesmente um museu. Ele tem acoplado um restaurante, Restaurante. meu Deus, que simplesmente assim É um bom dos melhores demais. restaurantes que tem. Uma vista lindíssima das montanhas, É. uma alimentação. Eu levei o Miguel conhece, eu levei o Marion para ele, um dos melhores lugares de Portugal para almoçar foi lá. Ele lembra desse Garantida. almoço da ceia lá no Museu do Pão até hoje. Vale É, muito a pena. A vale região é muito muito a pena. bonita, É. né? Então, ceia, manteigas, tem uma estrada que vai ao longo de um vale lindíssimo, que é o único vale glaciar que tem em Portugal, que vai ao longo de um rio, o Rio Zézere, que é magnífico. Chegamos em Covilhã, que é importante também porque tem outro museu, o Museu dos Lanifícios, né? Que tem esse artesanato que é muito importante. Então, tudo isso é a Serra da Estrela, justamente como Que tem é esse... imperdível. É imperdível. Muitos clientes, às vezes, eu converso com muita gente e às vezes o pessoal fala, eu fui para Portugal, eu começo a conversar, você foi em tal região? Não. Poxa, já estando lá, aproveite, porque vale a pena. Tá? Vale Então, muito a pena. essa segunda live é mesmo para isso. É o interior, o menos conhecido de Portugal. Para quem não conhece ainda, tem que vir essa parte. Estamos Com terminando. certeza absoluta. E a gente também tem, Miguel, eu lembro que depois de Ceia, tem Covilhã e a gente tem, acho que é Castelo Branco. Exatamente. Então, saindo da Serra da Estrela, vindo em direção ao Rio Tejo, digamos que a gente vai terminar em Lisboa de novo. Então, tem que tomar a estrada principal. Por que não parar em Castelo Branco, que é importantíssimo? Tem um jardim maravilhoso também, barroco, muito legal, que vale a pena visitar. E é uma cidade com alguma história também interessante, ligada à parte de fundação de Portugal, dos judeus também. Tem o Museu Judaico, dá para visitar também, bem interessante. E depois aí você E vai uma pegar... outra, um outro lugar que a gente também teria ali na sequência, eu lembro que fazendo a sequência, é justamente indo para Tomar, que é uma Exatamente. região linda, né? Porque nós vamos ao longo do rio. Então, indo Isso. ao longo do Rio Tejo, vamos chegar justamente em Tomar. Importantíssimo, porque é a capital dos Templários em Portugal. Uma mítica ordem religiosa que todo mundo conhece, tem muitas lendas. Então, a sede em Portugal era lá. Tem o castelo ainda,
tem a igreja onde todos eram sepultados também, tem um convento maravilhoso. E tem um restaurante também, não tem, Isso, Miguel? Bem interessante. Então, esse restaurante fica na praça central de Tomar, que se chama Taverna Antiqua, e é uma viagem no passado. Porque, por exemplo, esse restaurante, uma taverna antiga, não tem lâmpadas, tem velas. Não tem mesas assim todas chiques, não. Tem mesas de madeira grossa, todas compridas. Os bancos também são todos compridos. Os pratos, o cardápio é tudo medieval. Tem perdiz, por exemplo, tem fazão, tem o javali. Coisa assim que nos remetem para o antigamente. É uma experiência única. Única, vale a pena com certeza conhecer. Muito. E muito. ali na verdade, da parte ali de Tomar, a gente termina, a gente pode terminar em Almourou, é isso? Você lembra? Lembro. Que orgulho. Almourou, orgulho porque eu sou daí dessa região, bem pertinho de Almourou, que é um único castelo templário que fica numa ilha no meio do Tejo. Então o rio abre um pouquinho, tem uma ilha e você vê um castelo que parece que foi plantado assim de cima para baixo. É maravilhoso, é único, vale a pena. Os templários ficaram lá. Essa foi a primeira fronteira de Portugal, primeira divisa de Portugal, o Rio Tejo. E os templários defendiam essa divisa há 800 anos contra os mouros. Importante a história, a cultura desse lugar, vale a pena. Por isso que eu digo que Portugal não daria para a gente falar numa live só, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Então, dividindo em regiões, eu acho que agora o pessoal conseguiu. A primeira live, quem quiser tá gravada no meu Insta. A segunda também vai ficar gravada, a gente depois vai fazer no YouTube. E aí depois nós vamos partir para a terceira live a semana que vem, que a gente ainda vai decidir o dia, né? Exato. E aí a terceira live justamente também é de uma região fantástica, que é do Alentejo, toda a parte do Alentejo, onde a gente tem uma rica gastronomia e também vinhos maravilhosos. E depois nós vamos descer aqui para o Algarve e também falar das ilhas maravilhosas de Açores e a Ilha da Madeira. Correto, Miguel? É isso mesmo. E a margem sul, então, não esquecer, a margem sul. Da margem sul, perdão, que é onde você mora. Que inclusive tem uma vista lindíssima aí atrás, né, Miguel? De dia tem uma vista maravilhosa, fantástica, muito bonita. Maravilhosa. Então, é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer mais um percurso do nosso roteiro, da nossa viagem, com dicas. Hoje foi muito gastronômico e vai uma região que vale muito a pena. Eu realmente indico demais para os meus clientes e, com certeza, o grupo que eu iria levar esse ano, possivelmente, a gente não sabe, né, se vai sair ou não, mas assim, o ano que vem, com certeza, a gente vai estar por aí aproveitando toda essa região maravilhosa, tá bom? A gente não foge, Sandra. Então, vocês podem vir quando vocês quiserem, tranquilo. Só tem um problema, é que esse queijo não vai aguentar esperar. Então, eu vou ter que agora ter esse trabalho duríssimo que é comer esse queijo. Ok, enquanto você está aí degustando, a gente vai ficar aqui babando, né, Miguel? De vontade de comer, porque é muito bom mesmo. Mas assim, Miguel, super obrigada mais uma vez assim, pelo teu empenho. Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar uma região fantástica para o pessoal que assistiu. Eu agradeço demais todo mundo que entrou e que está assistindo. Eu sei que muita gente visualiza depois. E semana que vem a gente vai decidir o dia certinho, né? A gente vai decidir o dia porque vai ter uma comemoração aí no meio do caminho. Depois eu conto para vocês. É verdade. Né, Miguel? É aniversário do Miguel a semana que vem, na terça-feira. Então, a gente vai ver se vai fazer ou na segunda, ou vai fazer na quarta, na quinta, mas a gente avisa vocês, tá bom? Muito obrigada. Um beijo enorme para todo mundo. Uma boa noite. Agora, boa noite, Brasil, e boa noite, Portugal. Isso. Beijo. Beijo grande. Tchau. Tchau.